Secretário-Geral da NATO diz que as ameaças de Trump sobre o orçamento criam riscos para a aliança. Líderes da Espanha e da Irlanda pedem revisão urgente do acordo entre a União Europeia e Israel por causa da guerra em Gaza. Ataques russos fazem 3 mortos e 12 feridos no leste da Ucrânia. Autoridades descartam contaminação da água após derrame de petróleo em Kharkiv. Nicolas Sarkozy foi condenado a 1 ano de prisão com 6 meses de pena efetiva no âmbito do processo de financiamento ilegal durante a campanha presidencial de 2012. Até ao final deste ano, 18 dos 31 Estados-membros da NATO vão atingir o objetivo de gastar 2% da riqueza nacional na política de defesa. O secretário-geral da Aliança fez o anúncio quarta-feira antes de uma reunião ministerial em Bruxelas. Estados Unidos e Canadá são os únicos membros de fora da Europa, sendo que os outros 29 países vão gastar no cômputo geral 380 mil milhões de euros, que representa 2% do PIB combinado. European allies are spending more. However, some allies still have a way to go, because we agreed at the Vilnius summit that all allies should invest 2% and that 2% is a minimum. Os recentes comentários de Donald Trump em campanha para as eleições nos Estados Unidos exacerbaram o debate sobre o orçamento da NATO. O candidato republicano sugeriu que deve ser retirada a proteção aos países que não cumprem aquele objetivo decidido há quase 20 anos, mas que não é uma obrigação juridicamente vinculativa. Any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us, increasing the risks, and therefore it is so important that we, both in actions but also in words, communicate clearly that we stand by NATO's commitment to protect and defend all allies. Vários líderes europeus têm mostrado desconforto com a ideia da eventual reeleição de Trump, que no anterior mandato teve uma atitude de antagonismo em relação à NATO e à União Europeia. Mas os analistas dizem que as decisões estão a ser tomadas tendo em conta ameaças bem mais próximas e concretas decorrentes da guerra na Ucrânia. The spending of NATO allies has been increasing dramatically since Russia's full-scale invasion of Ukraine 2 years ago. So there is no doubt that the main motivation is in order to respond to President Putin, not President Trump. A legislação dos Estados Unidos impede o presidente de abandonar a NATO sem obter a aprovação ao nível dos órgãos parlamentares do país. Contudo, se Trump for eleito, poderá ser mais difícil à aliança obter consensos sem o firme apoio daquela que é a maior potência militar do mundo. Os líderes da Espanha e da Irlanda apelaram a uma revisão urgente do acordo de associação entre a União Europeia e Israel por causa da guerra em Gaza. Numa carta conjunta enviada quarta-feira à Comissão Europeia, os primeiros-ministros espanhol Pedro Sánchez e irlandês Leo Varadkar disseram que a resposta militar aos ataques do Hamas não pode justificar quaisquer violações do direito internacional humanitário. Em 4 meses já morreram 28 mil civis palestinianos e há uma profunda destruição em todo o território. Em vigor desde 2000, o acordo de associação entre a União Europeia e Israel estabelece que as relações devem basear-se no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios democráticos. Uma porta-voz da Comissão Europeia confirmou a recepção da carta e reiterou os princípios que orientam a política externa do bloco. The EU consistently underlines the importance of ensuring the protection of all civilians at all times in line with international humanitarian law, and it deplores all loss of lives, of civilian lives, and that the EU continues to pass these messages in all its statements, but also as well bilaterally in its contacts with the Israeli authorities. Sánchez e Varadkar dizem estar particularmente preocupados com uma potencial ofensiva terrestre em Rafah, cidade no sul de Gaza, onde estão mais de 1 milhão de palestinianos. Os dois líderes dizem que é urgente um cessar-fogo humanitário imediato.
Com os militares israelitas concentrados em Rafah, as negociações para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas foram retomadas no Cairo. Segundo os responsáveis egípcios, as partes estão a fazer progressos importantes na direção de um cessar-fogo de 6 semanas, que permita libertar mais reféns. As tropas de Israel estão a recuperar diariamente armas, granadas e documentos de combate pertencentes aos militantes do Hamas. Israel está a enfrentar fortes pressões internacionais para resistir ao lançamento de uma operação terrestre em larga escala na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. O secretário-geral da ONU prevê consequências devastadoras de uma ofensiva em Rafah. My sincere hope is that the negotiations for the release of hostages and some form of cessation of hostilities to be successful, to avoid a all-out offensive over Rafah, where the core of the humanitarian system is located, and that would have devastating consequences. Israel admite que os civis palestinianos estão a tentar sobreviver em condições terríveis, mas culpa o Hamas de trazer a guerra para Gaza. Novas imagens do exército israelita mostram túneis subterrâneos usados por um líder do Hamas. As imagens mostram um refúgio equipado com comida e armas, tal como um cofre cheio de dinheiro. Enquanto o destino de Rafah está em jogo, um campo de refugiados no centro de Gaza terá sido bombardeado e reduzido a escombros. Israel afirma que, se montar uma ofensiva terrestre em Rafah, irá primeiro retirar os civis, mas até agora não foi apresentado qualquer plano. 3 pessoas foram mortas, incluindo uma criança e uma mulher grávida, durante um ataque russo na cidade de Selidov, na região de Donetsk. Outras 12 pessoas ficaram feridas quando vários mísseis atingiram um hospital e uma dezena de prédios residenciais. As autoridades ucranianas disseram ainda que conseguiram impedir que o derrame de combustível em Kharkiv, em resultado de um ataque russo a um depósito de petróleo, contaminasse a água na região. Можемо зазначити, що ворог не зменшив обертів, продовжує тероризувати цивільне населення правого берега, продовжує штурмові дії на лівому березі і цього разу наростив свою кількість спроб аж до 5. Тобто очевидним є те, що не маючи успіху, вони все одно продовжують штурмові дії. À medida que os ataques russos vão intensificando-se, a Ucrânia luta para manter as tropas motivadas. Uma equipa de voluntários abriu um abrigo numa das cidades da linha da frente, na região de Donetsk, onde os militares podem lavar roupas, tomar um banho ou restabelecer energias. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido também tem procurado reforçar o apoio entre os aliados regionais de Kiev. A visita de David Cameron à Bulgária e a outros países do leste da Europa visa impulsionar a produção de armamento para ajudar a Ucrânia. Ao fim de 2 anos de guerra, onde prevalece uma escassez de munições e de pessoal, as forças ucranianas recorrem cada vez mais às interseções de rádio para obter informação. Através deste meio, o exército ucraniano consegue captar, descodificar e ouvir mensagens das tropas russas, o que tem permitido salvar inúmeras vidas. Russia has more troops. Either way, they have more people or more meat to rush forward. We don't have that many people, and we have to understand where Russians gonna attack next, because we need our reserves just there. Com esta informação, os soldados ucranianos conseguem antecipar possíveis ataques, o que lhes permite ter uma maior preparação. Інформації про прибуття нової техніки, про прибуття боєкомплекта, про прибуття паливозаправників, про доставку нових зеків в смугу. Тобто, якщо приїхали зеки, значить скоро буде штурм. O novo chefe do exército ucraniano sublinhou a importância da guerra eletrónica e o Ministério da Defesa do país aumentou o orçamento para pessoal especializado em tecnologia. Disinformation is the only way we can win in this war. So any howitzers which United States gave us, any Storm Shadows or other rockets which France, Great Britain, German gives us will not be useful if they will not know where they should hit.
buy some information. O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi condenado a 6 meses de pena suspensa e 6 meses de pena efetiva no processo de financiamento ilegal durante a campanha presidencial em 2012. O Tribunal da Relação de Paris confirmou a sentença após o recurso interposto pelo ex-chefe de Estado francês, depois de ter sido condenado em 2021 a 1 ano de prisão por um tribunal de primeira instância. Em setembro de 2021, o Tribunal Correcional de Paris condenou-o no âmbito de um processo que investigou um esquema de faturas falsas que tinha como objetivo esconder gastos excessivos na campanha eleitoral para a reeleição em 2012. A defesa de Sarkozy já anunciou que vai recorrer da decisão junto do Supremo Tribunal francês. Depois de meses de polémica, o presidente francês decidiu que os vendedores de livros em segunda mão, instalados nas margens do rio Sena desde o século XVII, vão continuar onde estão durante os Jogos Olímpicos de Paris. A decisão vai ao encontro da vontade destes vendedores, mas, segundo o Palácio do Eliseu, os espaços poderão ser encerrados ao público durante a cerimónia de abertura dos Jogos. No ano passado, os livreiros foram informados de que, por razões de segurança, deveriam abandonar temporariamente o local. Os casais dinamarqueses têm filhos cada vez mais tarde. Segundo dados de 2023, em média, as mulheres tornam-se mães pela primeira vez aos 30 anos. Já os homens só experimentam a paternidade perto dos 32. Em 2023, nasceram na Dinamarca 57.469 bebés. É o número mais baixo desde 2014. Uma queda significativa se tivermos em conta os últimos 30 anos. A Dinamarca tinha fechado 1995 com perto de 69.800 nascimentos.